Olá, aqui estamos de novo no nosso programa para conversar com você sempre sobre um assunto que pode ajudar você a ter uma vida melhor. E, se existe um mundo em crise constante a exigir cuidados e afetividade permanente, é o das relações entre as pessoas. Quando se trata de casamento ou uma relação comercial, então, nem se fale. Estamos o tempo todo precisando de ajustes e conciliações. Pois esse é o mundo em que vive a psicóloga Rosângela Landucci Maforte Vieira. Ela é especialista em mediação extrajudicial. Está correto falar assim? Porque o mundo em que você mergulhou profissionalmente, um mundo que tem os lados em conflito, em atrito. Para fazer uma mediação tem que ter uma série de características muito peculiares no temperamento, né? Na personalidade. Como é que você realiza esse trabalho, hein? A mediação Aparando as arestas, né? Sim, do mundo. Verdade. A mediação extrajudicial ou a mediação privada, né? Ela é realizada dentro de câmaras privadas, né? De mediação, ou pode ser feita também dentro dos escritórios, né? Você pode realizar uma negociação. E a partir dessa reunião, você tem aí um documento, né? Que você tem a assinatura das partes e aí você pode executar judicialmente caso esse rol de combinados ali não tenha sido executado. Cumprido, é. Então, você pode executar isso judicialmente. Então, aqueles acordos, né, que você pode fazer um acordo, por exemplo, numa relação de vizinhança, né? Você tem aí um problema com o vizinho, tem algum problema com alguém mais próximo. Olha, vamos aqui, né, fazer uma mediação. Para isso, precisaria contratar um mediador, né, que é um terceiro imparcial, que vai auxiliar essas pessoas, as partes, enfim, a formalizarem isso, né? Porque não adianta só marcar essa reunião e estar, né, todos ali presentes sem formalizar isso. Então, é feito um documento, esse combinado, né, vamos dizer assim, as pessoas ali assinam e ok, né, é feito para ser cumprido, até porque na mediação de conflitos, as pessoas, elas têm que se dirigir a esse momento de forma voluntária. Então, eu tenho interesse de resolver esse conflito, você também, nos unimos, contratamos um terceiro imparcial que vai nos auxiliar ali. Antes que isso chegue nas mãos do juiz. Antes que isso chegue na mão do juiz. Na própria esfera judicial, é possível que você também faça o pedido por meio desse pré-processual. Então, na justiça tem a mediação pré-processual, que muitas pessoas, eu acho que não têm conhecimento a respeito disso e que também podem se valer ali desse caminho, vamos dizer assim, para resolver os seus conflitos. Pela sua experiência, quanto tempo você já trabalha como mediadora extrajudicial? 2012 para cá... 10 anos. 10 anos. 10 anos, mais ou menos, né? Isso aí. Pela sua experiência, quantas reuniões vêm sendo necessárias para que as pessoas em conflito possam chegar a um acordo? Às vezes não resolve no primeiro encontro, né? Muitas vezes não. Para as relações continuadas, como vizinhança, né? O exemplo que eu dei inicialmente aqui, eu faço em média 10 sessões de 1 hora, né? Então, as partes, as pessoas ali, né? É feito um contrato com esse mediador e são feitos os combinados ali de qual vai ser esse valor, por quanto tempo, né, se organiza ali uma agenda e é feito o trabalho com essas pessoas com o intuito de estabelecer o consenso. Agora, esse consenso é obrigatório? A pessoa, ela tem que, né, na mediação não existe isso, né, não existe o tem que. Nós estamos dispostos a conversar, a dialogar. Então, em que medida isso pode ser positivo para a nossa convivência, né? Quais são os parâmetros, até comportamentais, que nós vamos usar para que esses conflitos, esses litígios, eles sejam, ao menos, amenizados, né? Diminuídos, para que você possa conviver com essas pessoas que existe ali um embate, né? Uma resistência de interesses. Você já separou briga, hein?
Ah, né? já. Às vezes a pessoa não está suportando, ela precisa passar por isso, mas às vezes a situação fica grave, né? Eu acho que esse tema, né, ele deveria ser mais ampliado para as pessoas poderem ter o Claro. acesso, né, e saberem que elas são capazes de submeterem a esse procedimento, né? Sim. Exige também uma autorresponsabilidade muito grande, porque o que é mais fácil para mim? Se eu tenho um problema com o marido ou com qualquer outra pessoa, então eu delego para um juiz, né? Então eu mando esse problema para o Poder Judiciário, que é muito mais, vamos dizer assim, é mais confortável, não preciso lidar com essas conversas difíceis, eu não preciso lidar com esse conflito, né? Se você tem a capacidade de dialogar, se você quer que essa situação seja resolvida de uma maneira mais humanizada, mais próxima, de uma maneira que seja condizente com as suas expectativas emocionais, é um momento para você falar, né? É um momento para você ouvir, é um momento para você exercitar a sua empatia. Então é um momento maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. Tenho né? certeza que você está colaborando para aumentar o nível da discussão, né? Agora, às vezes, numa desvinculação litigiosa, já se sabe que não tem um certo acordo ali, o juiz vai ter que resolver. Serve também para o mediador estabelecer critérios de negociação que vão depois chegar no juiz e ficar mais fácil, mais rápido para ele tomar uma decisão? Ou não é a instância adequada? Em que sentido A você separação diz? litigiosa. Vamos separar, não concordo com isso, aquilo, tudo. Você, pelo menos, chegar a um acordo razoável antes de bater lá na porta do juiz. Sim, existem critérios, principalmente com relação a menores, quando se tem filhos, né? Então, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, você precisa respeitar alguns artigos de lei, alguns critérios que vão ser homologados pelo juiz, né? Mesmo na via judicial, se você faz um acordo, você precisa estar ali amparado, né, pela lei. Por isso que eu digo que toda vez que vocês, né, as pessoas submeterem à mediação, é essencial, é primordial que você tenha um advogado para te auxiliar, tá, ok? Porque envolve acordos, né, que estão submetidos à lei, e isso é de extrema importância que você esteja amparado, ainda que no momento você não precise levar advogado, né? Mas o advogado é essencial para que você tenha conhecimento, é o direito de informação, né, que todo cidadão deve ter. Então, para facilitar esse processo exatamente. Está percebendo que nós temos várias ciências envolvidas aqui, né? Tem aí o direito, tem a justiça como um todo, a psicologia, que ela é psicóloga e tem a força na mediação do conflito. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente continua falando sobre os meandros dessa mediação tão importante para a gente poder ficar mais feliz e ter a nossa vida nas nossas mãos. Daqui a pouquinho, até já. Estamos aqui de volta falando sobre mediação, já tem mais assunto ainda, porque a minha entrevistada, Rosângela Maforte Vieira, também trabalha com outras áreas, é psicóloga. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre uma outra abordagem que eu gostaria de saber de você. Claro. Mas ainda a respeito da mediação, de que maneira a mediação ajuda o processo da justiça? Porque tem vários trâmites a serem seguidos e aí a burocracia às vezes atrasa, demora. Em que essa mediação pode contribuir? E as pessoas podem ficar atentas, porque elas podem usar isso para chegar mais rápido ao que elas esperam. O jurisdicionado ou o cidadão, as pessoas, enfim, quando se submetem à mediação, elas podem ter um resultado, né? Elas têm de fato um resultado mais acelerado. Aquilo que elas buscam, né, nesse conflito aí de interesses opostos, né, eles podem ser melhor resolvidos dentro desse espaço de diálogo. Ao passo que no Poder Judiciário, esse pedido, né, essa petição inicial chega até o juiz, ele vai então determinar a citação da parte contrária,
depois tem o prazo, né, para a contestação do réu, depois tem a réplica. Então, é uma série Aí começa. de... Quando ele tem os 30 processos em cima da mesa, Exatamente. aguardando uma solução. Então, é muito mais demorado, é muito mais caro, né, porque você precisa, aí no caso, pagar um advogado, né, para acompanhar o seu caso. Aí você falou anteriormente que essa questão de pagar um mediador, esse pagamento é feito geralmente com 10 sessões, e se a pessoa resolve na segunda, esse valor cheio já foi pago para o mediador. O planejamento dessas sessões, ele já é feito inicialmente, né? Isso, para cada mediador, tem um método de atuação, né? Isso não é regra, né? Para cada câmara de mediação, você tem ali uma tabela de preços, né? Cada mediador sabe o seu valor hora, né? Como ali o seu trabalho que está sendo feito. Então, isso é muito do profissional, né? Cada um pode implementar o melhor caminho entre as partes. Pode negociar sessão por sessão, ou pode negociar um pacote completo. Né? Porque aí a pergunta era no sentido de saber quantas sessões mais ou menos, Isso. né? Então, se projeta, né, essa quantidade de sessões, que é o usual, que é o que tem tido maior resposta, para depois, né, pensar em essas exceções, que no segundo encontro já se resolve, né? Raramente. Eu tenho amigos juízes que têm pilhas e pilhas de processos em cima da mesa. Qual tem sido a incidência, porque eles tratam de outras coisas também, mas qual tem sido a incidência da busca pela mediação antes da palavra final do juiz? Desde 2010, com a resolução 125 do CNJ, o Brasil vem passando por uma série de mudanças culturais. Então, esse movimento do consenso, esse movimento do diálogo, ele vem ajudando bastante. O próprio CNJ vem fazendo campanhas para que as pessoas, né, olhem... CNJ que você está falando é Conselho Nacional de Justiça. Isso mesmo. Então, esse novo olhar, né, esse novo paradigma, é uma campanha que vem sendo feita desde então, né? E é um caminho melhor mesmo, né? As pessoas estão mais atentas a isso, então? Estão mais, pelo menos, abertas a olhar essa possibilidade de resolução. Mas muita gente pode estar, nesse momento, conhecendo pela primeira vez. Pode ser. Né? Eu espero de verdade que, se você tiver algum problema, procure um mediador, procure até o Poder Judiciário, no setor pré-processual, né? Esteja acompanhado de um advogado para que você possa estar, né, informado a respeito dos seus direitos, dos seus deveres. E aí sim você vai para uma mesa de negociação amparado, né, tecnicamente, legalmente, para você poder negociar, né? Agora, uma coisa importante é que, paralelo a isso tudo, você tem também contribuído com o aprofundamento de um estudo que talvez seja até o alimento intelectual seu, afetivo seu, para você poder ter argumentos de mediação, que é a comunicação não violenta. Quando e como que isso entrou na sua vida? Eu comecei a estudar mediação de conflitos, Abranches, lá em 2011, 2012, né? Foi juntamente com o início dessa campanha do Conselho Nacional de Justiça. E ao longo desse caminho, eu fui percebendo o seguinte: ainda que nós tenhamos um ambiente para fazer mediação de conflitos, ainda que nós estejamos abertos ao diálogo, se você não souber expressar as suas necessidades e os seus sentimentos no momento ali que você estiver negociando, porque é importante que esse mediador acolha, né, esses sentimentos, essas necessidades na hora que você estiver falando ali sobre o seu problema, enfim, se você não for capaz de observar essa dinâmica da comunicação entre as pessoas, né, talvez não seja frutífera essa sessão de mediação ou essas sessões, né? Então, a CNV veio como um afago no coração, né? CNV, Comunicação Não Violenta. Exato, isso Você mesmo. trata com uma intimidade a conversa, já até deu sigla para ela, eu tenho que ficar traduzindo aqui, sem perder a paciência, porque acho que é um dos critérios de uma comunicação não violenta, pois né? É. Paciência. Paciência, com certeza. E ela nos ensina muito isso, Abranches, porque a comunicação não violenta convida, né? Nos convida a ter compaixão pelo outro,
a ter essa paciência, a ter essa escuta, Mas já prestar pensou atenção, você né? tentar fazer isso num contexto em que você tem dois inimigos, entre aspas, dois inimigos ali, ou de opiniões diferentes, tentando encontrar um meio termo, eles não conseguem encontrar esse meio termo na conversa entre eles, precisam escolher uma pessoa que é o mediador para poder buscar de uma maneira respeitosa, civilizada, um diálogo construtivo, né? Imagina o seu desafio. E a comunicação não violenta não necessariamente precisa estar no bojo dessa mediação. Nós, no dia a dia, podemos nos apropriar. Mas é uma né? força, não dá? Dá uma Sim, força pra você, né? com certeza, né? Inclusive, as técnicas de comunicação dentro do curso da mediação de conflitos também é super bem-vinda, né? Para auxiliar esses mediadores a ter conversas melhores, né? Mas essa comunicação, a não violenta, é aquela que nos convida para a gente pensar por que a gente se culpa tanto, por que nós julgamos tanto o outro no dia a dia. Nossa, demais, né? Isso atrapalha muito, né? Na minha opinião, assim, uma grande violência é você não perceber aquilo que você está sentindo e anular aquilo que você tem necessidade. Então, vamos continuar falando sobre isso daí daqui a pouquinho, no próximo bloco. Já viram que o assunto rende, né? E quem sabe você também pode se preparar para trabalhar com isso, com mediação. Vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho, até já. Eu vou começar rapidinho, já voltando para a pergunta aqui, eu interrompi a minha entrevistada, a Rosângela Maforte Vieira, que é psicóloga, mas trabalha com uma linguagem que procura trazer para as pessoas um pouco mais de calma, de paciência, para que a interação seja rentável, né? É preciso que a gente renda nas nossas conversas, né? E não sobre arrogância, não sobre prepotência, imposição de mando ou de comando, né? Eu imagino, voltando à questão aqui, eu imagino que você estava trazendo alguns elementos importantes para que a gente possa fazer a nossa comunicação ser produtiva, né, Rosângela? sim, uma comunicação mais assertiva, uma comunicação que de verdade passe aquilo que você está necessitando. O Marshall Rosenberg, que foi o criador da CNV, da comunicação não violenta, ele diz que toda agressão é uma manifestação trágica de uma necessidade que não foi atendida. Então, todas as vezes que você se deparar com uma pessoa agressiva, ou que fala demais, ou que fala de menos, que também a omissão também é uma forma, né, de você manifestar aquilo que você está sentindo, enfim. Então, todos esses comportamentos, eles refletem, na verdade, aquilo que é só uma máscara, né? Mas o que é que está por trás desse comportamento, dessa expressão verbal? O que está por trás dessa raiva, né? Então, a CNV convida a gente para ter essa compaixão que eu disse há pouco, né? Para a gente entender como que, qual é a necessidade dessa pessoa, o que está por trás desse comportamento, né? E existe um caminho para ser feito, né? Existe uma técnica para isso. Que técnica é essa? A CNV, ela tem 4 pilares. Você tem uma determinada situação e nessa situação nós não devemos ter julgamento. Então, o não julgamento é fundamental, então. O não julgamento é fundamental. Porque todo mundo julga todo mundo, esse é o grande problema. Excelente, excelente, é isso mesmo. Então, se você, por exemplo, combinou com seu namorado, com seu marido, alguém, né, um parceiro, nós vamos no cinema às 6 horas. Mas aí a parte contrária, coisa de advogado, hein, a bruxa? E aí o seu parceiro, ele chega atrasado, isso ele não gosta de mim mais, ele não valoriza a nossa relação. Ele nunca vai aprender, ele sempre faz isso. Extrapola, né? As palavras extremas são assim, né? Exatamente. Elas funcionam nessa hora. Sim. Você nunca vai aprender. Então, aquela situação, ela não está sendo ele está atrasado. Não, ele já não gosta mais de mim. Então, vai gerando uma ansiedade, enfim. A outra questão é o sentimento. O que eu estou sentindo com relação a isso? Né? Estou frustrada porque ele não chegou no horário, enfim.
qual é a necessidade quando essa namorada fica frustrada? Necessidade de que ele tenha uma valorização sobre a relação. Ela está dizendo assim, eu estou brava porque eu valorizo a relação. Mas no momento da discussão, ela não diz isso. Ela só vai brigar, né? Ela vai dizer, poxa, você chegou atrasado. Ela não consegue dizer a necessidade. Ela não consegue identificar o sentimento, né? As emoções, os sentimentos que estão ali. Então, ela vai direto para uma agressão. E ele, por sua vez, né, recebe isso Acaba de uma maneira... exatamente. Aí vamos para o terceiro aspecto, então. Você já citou 2 desses 4 pilares. O quarto pilar, na verdade, Abrantes, seria aí o pedido, né? Então, a situação, né, o sentimento, necessidade e o pedido. Você, como todos nós, precisamos expressar aquilo que a gente quer de verdade, de um modo positivo, numa linguagem positiva. Eu não quero mais que você deixe esse quarto desarrumado. Isso não é um pedido positivo com uma linguagem assertiva, né? Arrume o seu quarto porque é importante para a nossa família que os ambientes fiquem organizados. Um exemplo mais básico assim, né? E falado num tom que permita que não haja uma guerra estabelecida dentro de casa. Exatamente. O tom, a postura corporal. Como é que tem sido a receptividade das pessoas para essa proposta que você tem levado como divulgadora, como uma pessoa que fala a respeito disso? A minha bandeira aqui da CNV toca mais forte que tudo, né? Porque eu entendo a CNV, Abrantes, como uma sobrevivência. Se nós não sabemos manifestar aquilo que está aqui dentro da gente, o sentimento, a necessidade, como que nós vamos interagir com as pessoas e estabelecer autenticidade? Como eu posso me comunicar com você de uma forma plena, autêntica, se eu não consigo expressar aquilo que eu estou sentindo, necessitando, né? Então, eu acho isso de extrema importância para que a gente tenha consciência de que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Então, não é você me deixou chateado, eu fiquei chateada porque você chegou atrasado. Então, isso é meu, não é do outro. Não é do outro. Aí você não culpa a pessoa. Exatamente. O que você tem sugerido a quem te procura em crise de relacionamento para que a paz volte a reinar dentro do contexto da relação das pessoas? Se abrir para olhar o outro com mais compaixão. Praticar a CNV, inclusive eu realizo mentorias individuais, grupais, a maioria delas online por conta da pandemia, né? Então, se abrir a essa proposta de se comunicar de forma diferente, compreender de forma sistêmica o que é que está causando esses problemas do dia a dia, entender o porquê que você está inconformado, porquê que você está incomodado com alguma situação. Então, autoconhecimento, né, nesse primeiro momento, entender o que é que está acontecendo aqui, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, qual a minha necessidade não atendida? E a partir daí, né, consciente das suas necessidades, sentimentos, você pode ter aí uma estratégia de ação. Né? O que eu faço com tudo isso? Eu preciso agir, porque só identificar não basta, né? Você precisa agir. Quais são as suas estratégias para a diminuição desse sofrimento, né? E aí a mesma se aplica ao outro também. Rosângela, obrigado mais uma vez por ter encontrado você Obrigada. num contexto de um bate-papo como esse, na esperança de que você continue levando essa CNV que você fala, essa comunicação não violenta. Nesse mundo cheio de conflitos, tentar a reconciliação pode ser uma forma de acalmar os ânimos, né, e melhorar a saúde mental. O trabalho da Rosângela tem sido uma forma de amenizar essas situações. Superar os atritos, olha, dá uma chance para uma vida mais saudável. Um abraço e até o próximo Agora é com Abranches.